é uma cronologia e biografia, onde você começa no início do Pangaré, em 1979, e aí você chega a 2012. Porque qual foi a minha preocupação? Muitos aqui me conhecem de alguma reportagem na televisão, alguns me conhecem de várias reportagens na televisão, outros me conhecem pelo verbo aperrear, e-mail, Orkut, fechando o cerco, pedindo apoio, enfim. Mas eu pensei o seguinte, esse é o momento através do qual a gente poderia passar para as pessoas que consideram a gente, que vieram, né, prestigiar a homenagem, passar para essas pessoas tudo aquilo que fez com que a gente hoje pudesse receber isso. Então, só para ir avançando, não sei como é que vai ficar o controle, a nossa vida esportiva começa no ano de 1979. Eu tentei a minha inserção na ginástica olímpica. Imagina eu fazendo aqueles saltos, e eu lembro que quando eu comecei a pular aquilo ali, eu tive logo um problema no primeiro dia, e esse projeto funcionava numa escola estadual. Eu voltei para casa e falei, realmente não dá, essa daí não é a minha praia. Quando entramos no ano de 1980, de repente estou assistindo a televisão, Fundação Roberto Marinho, vem lá um evento multidesportivo, como o nome diz, multidesportivo, várias modalidades. Eu olhei e falei, caramba, tem corrida no meio. E eu falei, o que eu faço? Vou correr sozinho? Não. Aí comecei a executar o espírito de liderança. Fui lá com 4 colegas, alguns dos quais, infelizmente, não estão mais vivos, né? E somente eu hoje está de pé, e no atletismo, montamos um grupo e fomos lá participar de um evento. Detalhe, era uma competição de 1.500 metros. Como eu não estava treinado, e também teve a questão da inanição, porque marca para 7 da manhã, começa às 11, uma fome terrível. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, a distância de Ramos até Deodoro são 30 quilômetros. Eu, de repente, não consegui completar. 3 voltas e um pouquinho mais, né, uma pista oficial, 400 metros, não consegui completar. E aí os anos se passaram e, de repente, eu estou na Argentina correndo 161 quilômetros, 482 metros. Aí, quando eu cruzei a linha de chegada, 6º geral, primeiro brasileiro, detalhe, equipe do Brasil com pessoas do eixo sul-sudeste que, ao contrário de mim, tinham total apoio para treinar, viajar e competir. Aí passou esse filme na minha cabeça, como se Deus dissesse, aí moleque, olha de onde eu te tirei, olha onde você está. Olha só quanta água passou embaixo da ponte. Então, realmente, foi um momento assim, realmente muito forte, e as pessoas que me viam chorando ali na Argentina não entendiam o porquê disso. Então, em 1980, começa a nossa carreira. Eu não tive isso no primeiro evento, mas o germe da coisa, né, o sêmen, a coisa embrionária, permaneceu. Eu, morando em Ramos, tinha pertinho da minha casa a cidade universitária, onde, junto com o Calé, corri diversas e diversas vezes. Cidade universitária é um paraíso, porque você tem grama, você tem asfalto, você tem montanha, você tinha pista, você tinha areia de praia, e você tinha também salto de obstáculo, porque tinha sempre uma desova de corpo, né? Era uma área realmente perigosa, porque era ligada ao complexo da Maré. Hoje eu não sei como é que está, mas era isso. E aí a gente entrou pelo ano de 81, fazendo um trabalho de base. Em 82 eu faço a minha primeira corrida de rua. Eu lembro que a Igreja Batista estava comemorando 100 anos de Brasil, e eu estava cheio de catapora, sem tênis, sem short, sem camiseta. Fui eu lá para a largada. Eu lembro que a inscrição era no Bradesco, lá no Cacuia. Desci o morro, né, morava no Morro do Dendê, um momento difícil, né, e fiz lá a competição, cheio de catapora, aquela doença contagiosa, enfim, tem até um momento ali que fala dessa coisa. E aí, a partir daí, a coisa foi se desenvolvendo, né, veio 1983, 1984, eu procurando dar sequência. Aí, em 85, vem a guinada, 18 anos, já estou com o 2º grau completo, decido ir para a Marinha, vou ser militar, uma vez que tenho o 2º grau, não há porquê tentar o Exército. Chego dentro da Marinha achando que a Marinha vai me aproveitar, e a Marinha diz para mim, olha, aqui corredor, ele tem que ter no teste de Cooper 3.700 metros, ou seja, já quero um atleta pronto. E o meu teste de Cooper na época era 3.550, para quem não sabe, eu quero explicar, está aqui Padre que conhece mais do que eu, o teste de Cooper pressupõe o seguinte, você tem 12 minutos para rodar no teu limite, o que você consegue correr como máxima distância em 12 minutos? E eu cheguei no Cefam, Centro de Educação Física da Alberto Nunes ali,
ali na Avenida Brasil, o cara falou, pô, você é Pangaré, aqui não dá para você. Eu falei, tudo bem, segui meu barco, em 85 fiz minha estreia em maratona, fiz 3 horas, 33 minutos, 34 segundos, né? Uma estreia bem humilde, e aí no ano seguinte, aí a coisa começa. Eu faço vestibular, consigo passar para o FRJ, detalhe, o sistema Sesgran Rio era um sistema com universidades públicas e particulares, e naquela época o Maracanã dava mais de 100 mil pessoas, e eu era um autodidata, tinha acabado de fazer o primeiro e o segundo grau, sempre em escola pública, minha primeira reportagem no Ceará, 1994, até aí eu não conhecia a televisão, a partir daí as portas foram se abrindo, né? TV Jangadeiro, Leonardo Pedreira. E daí o que acontece? A gente pega, corre a maratona, 85, em 86 entro para o UFRJ, quando entro no UFRJ, sou convidado para a equipe de corrida rústica da instituição. Conheço o grande César Couto, a quem eu quero abraçar aqui, emocionalmente, está longe de mim, e César acreditou em mim, falou, cara, você vai aprender a correr, porque tu tem talento, tu tem disposição, mas falta aprender a correr. E aí com 19 anos eu já começo a me profissionalizar, já começo a correr 2 vezes por dia, já começo a fazer um treinamento de pista, já começo a ir para a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, que saudade, e ali a gente já rodava 2, 3 horas, e aí eu vou a Santos e já corro 2,58, e foi uma coisa traumática, porque com 20 anos de idade, segunda maratona, na década de 80 não era comum isso, né? E a partir daí eu vou desenvolvendo, em 86 corri a Maratona do Rio, em 87 fui a São Paulo, e aí fiz a minha melhor marca, e prevalece até hoje, 2:42,6 na maratona, correndo aí a 3 minutos e 50, e aí a gente foi seguindo, 87, 88 foi um ano atípico, um ano que eu treinei violentamente, mas que não competi. E aí em 89 eu corri, lembro que já na casa de 2,45, 2,50, uma maratona no Guarujá, em São Paulo, e outra no Espírito Santo, né, em Vitória. Em 90 eu retornei a Vitória e mais uma maratona, e aí já fazendo um calendário de provas a nível de Sudeste, né? Eu lembro que eu corria mais no Espírito Santo do que no Rio de Janeiro. Não é isso? E aí em 91 vem a grande guinada na minha vida. Eu estou no meu último ano de faculdade, venho ao Ceará participar do Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia, trago junto comigo um colega meu, parceiro meu, que hoje está na Universidade Federal de Rondônia, UNIR, e eu lembro que esse colega fazia pedagogia comigo e tinha abandonado a pedagogia porque tinha feito o concurso e tinha passado para Rondônia. O detalhe é que ele fazia pedagogia como sua segunda faculdade. E estava no Rio de férias. Eu cheguei para ele, Jorge, tem um evento no Ceará, algumas passagens rodoviárias estão sobrando, estou comandando o processo, vamos comigo ao Ceará. Quem não queria ir ao Ceará? Julho, no Rio, inverno, e aqui sempre calor, vamos lá. Pô, de repente, dentro do evento chamado Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia, tínhamos um dia livre, quarta-feira, e fomos para o Iguape, tomar banho de mar. Quando chega na quinta-feira, Jorge me leva para o mau caminho. Vamos para a prainha e hoje ninguém estuda. Eu falei, não posso. Quando chego na prainha, de repente, encontro lá, né, nossa Eunice, e é isso, mas é isso. E eu lembro que eu cheguei para o Jorge e falei, olha, a Morena está lá e ela está sozinha, Jorge era um pouco fechado, apesar de ser de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, e nessa brincadeira estou até hoje, né? Casado, muito bem casado, feliz da vida, e a pessoa que tem estado do nosso lado aí e que tem não só nos apoiado, mas acima de tudo, aguentado as constantes ausências, né? Porque às vezes no final de semana de 4 domingos você passa 3 domingos fora, enfim, viaja. Então tem sido uma pessoa realmente parceira e amiga, e que logicamente me deu 3 grandes filhos, Eduardo está ali, né? Iris, está faltando o Ivo, não veio, estava cansado, chegou do trabalho, eu falei, pô, vai deixar teu pai só lá, mas é uma grande figura também. Então, a partir daí, eu venho para o Ceará, 1991, aí entra o Cearoca, entra essa situação aí que o João Alfredo colocou,
E a minha despedida do Rio foi correndo a maratona do Rio, fazendo 2,54. Detalhe, nunca mais corri maratona abaixo de 3 horas, porque, primeiro que eu entrei num jejum, foram 10 anos sem correr maratona, de 91 a 2001. Por quê? Cheguei ao Ceará, tinha que me formatar, tinha que arrumar trabalho, você casa, vem os filhos, dificuldades, enfim, né? E então eu fiz um jejum obrigatório e forçado. Em momento algum parei de correr, né? Eu tenho uma característica interessante, eu não preciso de competição para manter a minha treinabilidade, né? O ato de correr, para mim, ele é orgasmático, ele por si só. Há atletas que não conseguem. Quando se privam de uma competição, quando se privam de um horizonte, eles se veem perdidos. Eu, felizmente, não tive isso. E fiquei 10 anos sem correr maratona. E desses 10 anos, eu fiquei 5 anos, de 96 a 2001, sem fazer nada. Nada. Exatamente nada, nem prova pequena. E aí, de repente, em 2001, eu cismo de voltar a correr. Estou com um cargo comissionado, Regional 6, né, na época do Juraci, era um cargo que aconteceu via Gelson Ferraz, vereador, né, estou sentindo a ausência dele, mas que Deus possa abençoá-lo. Foi também um grande parceiro, entre esse período e até 2006, foi um camarada que somou em vários momentos, não só somou espiritualmente, como até materialmente. Foi quando conheci Marcelo Mendes, também vereador, comandando a Regional 6. Foi Marcelo que lançou essa história na sociedade cearense de que o Pangaré é cabra desenrolado. Eu falei, pô, Marcelo, isso é ruim, porque todos acham que eu consigo resolver todos os problemas, mesmo tendo pouco dinheiro. E a partir de então as pessoas diziam na tua cara, não, eu não vou te dar nada, e mesmo assim você vai lá, porque você é um cara nojento, abusado, você vai lá e resolve. E ele começou com essa história. E aí eu lembro que eu fui a São Paulo, ele me deu R$150, a ajuda lá da prefeitura, abri uma caderneta de poupança, fiquei todo feliz e voltei. Quando realmente coloquei aquele número no peito, que fui a São Paulo e corri, caraca, aí a ficha caiu, né? E eu falei, pô, por que estou fora, vou voltar. E aí foi uma coisa pesada. Em 2002 eu já vim fazendo 12 eventos, ou seja, a média de uma corrida por mês, correndo 2 maratonas, e aí 2002 também tem um momento interessante, que é o momento em que eu faço a migração da maratona para a ultramaratona. À medida em que o cara vai ficando lento, ele verifica que não tem mais condição de performance e de pódio. E aí o que eu fiz? Falei, vou migrar. Como eu sempre fui um cara profundamente, anormalmente resistente, né? Eu falei, qual é o caminho depois da maratona? Eu tenho que aprender a envelhecer, eu tenho que ser sábio o suficiente para isso. E aí fui para o Rio Grande, que é uma cidade no Rio Grande do Sul, corri uma prova de 50 quilômetros, que foi a minha primeira experiência com ultramaratona, e nesse mesmo ano, em dezembro de 2002, eu tenho a minha estreia em 24 horas. Uma estreia interessante, porque Vanor Cruz, o grande médico do esporte cearense, me condena. Antes de eu dar o meu primeiro passo, ele diz, olha, o tendão de Aquiles está baleado, os 2 estão calcificados, cirurgia não resolve, remédio também não. Eu falei, amigo, vou estrear em 24 horas. E aí o moleque vai para a Bahia, corre 149 quilômetros, estreando, 7º geral, volta para o Ceará, e aí Vanor olha para mim e diz, e aí agora? Né? Vamos rever agora tudo isso. E a partir daí, a nossa carreira foi caminhando, né? E eu fui seguindo nas provas de 24 horas, até hoje foram 17 provas de 24 horas, maratonas, que são as provas que têm 42 quilômetros, 195 metros, a gente correu em torno de umas 30, e as provas pequenas, de meia maratona, 10 quilômetros e tal, aí provavelmente acima de 1.000, né? Várias provas, enfim, e a gente foi sequenciando, né? Nós precisamos concluir por causa do horário, principalmente pelos servidores da Câmara. Então, olha só, viu? Então, vamos fazer a sequência. A partir de 2002, factualmente, assim, o que foi mais interessante, a gente teve, em 2003, a nossa medalha de bronze nas 24 horas do Rio de Janeiro, lá em Mesquita,
não é isso? E também nesse ano fui quarto geral nas 24 horas de Goiânia, né? 2004 eu volto ao Rio de Janeiro nas mesmas 24 horas e fui sexto geral. 2005 foi um grande divisor de águas, minha primeira competição fora do Brasil. Eu já tinha saído do Brasil em 97, tinha feito Israel, Itália, Egito, inclusive aquele desafio lá do deserto, só que aquele desafio era uma coisa unitária, individual. E aí eu fui à República Tcheca e estreiei com chave de ouro, correndo 48 horas. E o detalhe é que na véspera da prova eu fui passear na neve, adquiri uma infecção braba na garganta e na hora de correr às 48 horas eu estava num sufoco danado. Para vocês terem uma ideia da minha performance, eu consegui correr menos em 48 horas do que a minha pior prova de 24 horas, ou seja, foi realmente complicado, mas mesmo assim fui quinto na minha categoria e lá fui homenageado. Arrumaram um saco cheio de bolinha e disseram, cada bolinha dessa é 1 quilômetro seu. Eu falei, vamos contar, vamos ver se tem 200 mil aí. E claro que não tinham, né? Eram tipo as bolinhas para fazer cordão. Eles sabiam da história dos 200 mil quilômetros. A partir de 2005 eu parei de contar os quilômetros, né? E aí fomos seguindo, né? 2006, 2007, 2008, e aí as viagens foram acontecendo, né? 2008, Espanha, a Argentina a gente fez 7 vezes, desde 2009 não vou à Argentina. Esse ano eu fiz Venezuela, ano passado fiz Peru, minha primeira inserção, não é isso? Fiz 2 inserções na Colômbia. 2009 também foi um momento interessante, porque eu estreiei na prova de 100 quilômetros. E o moleque é meio abusado, né? Porque eu estreiei em 100 quilômetros sendo terceiro geral. Campeonato Sul-Americano Master, nunca tinha feito 100 quilômetros. É diferente correr 100 quilômetros em 24 horas. E de repente fui terceiro geral. Uma prova dificílima. E eu lembro que o staff da prova, devido à tempestade, foi embora. Eu não tinha o que comer nem o que beber. E veio uma tempestade, deu um frio danado, e o rapaz da Venezuela pegou uma moto, me deu o agasalho venezuelano do Hugo Chávez e falou, aí, para você não morrer de frio, enfim. Foi mais uma das experiências, enfim, que a gente teve, entendeu? E aí a gente foi seguindo. Ano passado eu fiz a minha segunda prova de 100 quilômetros, e o detalhe, baixei 59 minutos de uma prova para outra, sem ser a minha prova específica, porque hoje eu me considero um corredor de 24 horas, essa é a prova que eu faço realmente para entrar e para arrebentar, entendeu? E aí a gente segue, e para fechar o grande desafio, Lagos Nica, 14 de abril, largada 7h30 da manhã, no Brasil, lá são 5 horas a mais, prova dificílima. Dos 126 quilômetros, pelo menos uns 55 de montanha. Só 2 não turcos inscritos, dada a dificuldade, né, não é fácil. E agora tem mais uma mulher, uma russa no feminino, mas de homem só tem 2. E estou viajando porque a organização me convidou e me cedeu estadia, né, com o café da manhã, e o resto a gente foi fazendo mediante aquela velha luta, né, como foi citado aqui, pede a um companheiro, pede a um amigo, pede a um empresário, enfim, lança um desafio pelas comunidades virtuais, enfim, usa o teu próprio blog, né? Usa a imprensa. Aliás, eu tenho que saudar a imprensa, hein? Se existe alguém que nunca me deixou só aqui no Ceará, foi a imprensa, né? Eu poderia encontrar um coração duro no capital privado, no poder público, né? Poderia, não estou dizendo que encontrei, mas a imprensa sempre esteve comigo. Inclusive estou sentindo a ausência de Paulo César Noronha, né? Que foi o primeiro cara que me deu a mão, né? E eu lembro que ele falou, cara, vai, chega junto, Carla Soraya começando, ele que lançou Carla, né, no esporte, também estou sentindo a ausência dela, esse pessoal todo foi convidado, né, pessoas que marcaram a nossa vida, e a partir daí a gente foi seguindo, e é isso. Então, já que é para fechar aqui a minha intervenção, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, agradecer ao pessoal que está na mesa, né? Professor Anísio, professor Pado, professor Américo, enfim, grande Marcílio Gomes, companheiro Deodato Ramalho, enfim, João Alfredo, agradecer aos companheiros que estão aqui, aqueles que eu citei, aqueles que eu não citei, logicamente que eu não estou com papel nenhum, né? Eu sou meio fraco para papel, eu gosto de ir mandando, né? E quanto ao que estaria ali, a gente ia ter uma sequência de vídeos que iam pontuando cada momento da nossa história. Claro, botar tudo que rolou em televisão seria impossível, mas eu ia pegar uma matéria factual em 94, como aquela que passou ali, né, que foi a história do Guinness, né?
E aí pegando a história do Pangaré que ninguém perguntou, né? Na verdade o Pangaré surgiu porque quando eu concluí a primeira etapa do trabalho que visava a minha inclusão no Guinness, em janeiro de 95, eu fiz uma matéria no Jornal Nacional. E o Marcos Uchoa, que era o âncora da Globo, Bambambam, foi designado para cobrir Pangaré. E aí, de repente, na matéria, eles fizeram um infográfico, botaram o bonequinho Pangaré correndo e disseram Rio-São Paulo 25 vezes ou Rio-Estados Unidos ida e volta. Esse é o cara. E aí Marcos Uchoa chega no final do Jornal Nacional, pega uma imagem minha no aterro do Flamengo e diz, Fernando é Pangaré, mas não é burro. Aí, a partir daí, nunca mais houve o Fernando. Quando eu retornei à Fortaleza, eu passei a ser identificado como Pangaré e hoje, logicamente, para os mais íntimos, para aqueles que mais nos acolhem, simplesmente Panga, não é isso? Que é uma derivação bastante íntima e que seria o apelido do apelido. Lá na Turquia eles não estão entendendo bem, né? Como é que eu te chamo? Eu falei, não, chama Panga, que é rapidinho, pelo menos vocês conseguem. O ruim é que lá tem C cedilha S, tem um arleto de 3 pernas, não sei como é que vai ser não, mas eu acredito que vai dar tudo certo, então é isso, deixar aí o meu agradecimento, a presença de vocês, agradecer os nossos apoiadores, agradecer ao segmento dos corredores, agradecer ao segmento da educação municipal, educação estadual, não é isso? Agradecer as pessoas que não estão vinculadas a um determinado segmento, agradecer ao segmento fé, né? Segmento religião, enfim, o que seja, agradecer às pessoas que estão na mesa, enfim, e, acima de tudo, agradecer a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quando você se comporta dessa forma, não tem como dar errado. Quer esteja você no Brasil, quer esteja você na Colômbia, quer esteja você na Holanda, não importa, as coisas acontecem. Então é isso que eu procuro fazer. Procuro fazer o dever de casa, procuro fazer o meu papel enquanto atleta e procuro sempre me colocar estritamente sob o amparo celestial para dizer, pô papai, eu estou longe de casa, não tem ninguém aqui, só o Senhor. Então, é isso aí, gente, eu agradeço demais a cada um de vocês e é isso. Vamos aguardar que outras homenagens aconteçam e surjam. Quanto ao João Alfredo, o desafio está topado. Escola de Formação de Corredores de Rua. Não há isso no Brasil. Podemos somar forças, Estado, Prefeitura, enfim, a PEOC, a ANISO, não importa. Eu acredito que esse é o caminho. E quando a gente lamenta a subutilização da mão de obra qualificada do Fernando Pangaré a nível de uma biblioteca, de um SEJA, onde sequer ensino presencial exista, quando a gente lamenta isso, eu lamento também muito mais. Agora, o que eu não posso é obrigar ninguém a dizer, fulano, vamos lá, me use desportivamente, não é isso? Então, é isso, mas eu acredito que vai dar tudo certo e é isso aí, vamos tocar o barco. Aliás, faltou um agradecimento, cadê o Arnaldo? Arnaldo? Da UFC. Cadê ele? Cadê Arnaldo? Foi embora? Já foi? Arnaldo Mortati, meu grande amigo. É isso. Quem chegou? Luiz Costa? Grande parceiro, Luiz Costa. Caramba, hein? Obrigado pela presença. Luiz Costa fez a gente chorar, né, naquelas imagens, né? Quando eu vi aquilo ali, caraca. Mas é isso. Só isso aí, gente, o que eu tinha a dizer é isso aí. Muito feliz por estar aqui, agradecer a cada um de vocês, e é isso aí. E para concluir o seguinte, gente, olha, se houver dificuldade, se houver barreira, se houver empecilho, se houver obstáculo, lembra do nosso exemplo. Lembra de tudo aquilo que a gente enfrentou, de tudo aquilo que a gente tem enfrentado. É possível vencer, é possível manter a cabeça, é possível superar as adversidades. Às vezes a gente tem que, derrubar um Golias a cada minuto, a cada segundo, derrubar um gigante, mas é isso, né? Assim foi e assim vai continuar sendo. E agora o meu abraço a cada um de vocês, o abraço à nossa cidade, não é isso? Cidade que eu abracei em 2010, dando aquela volta linda, 69 quilômetros, um projeto ousado que alguns segmentos da imprensa chegaram a imaginar que não aconteceria, não é isso?
E aí foi realmente a minha gratidão. Alguns acharam que era marketing, mas não era. O abraço, o around, significa isso, o acolhimento, o abraço dessa cidade que me recebeu. Eu costumo dizer que o Rio jamais vai sair do meu coração, mas hoje eu não posso deixar de considerar a importância do estado do Ceará e da cidade de Fortaleza na minha vida, ok? E eu digo isso, que o Calé não fique triste, meu irmão do Rio, mas é dessa forma. E a gente se vê em alguma oportunidade, alguma rede social. Obrigado, cada um de vocês. Muito obrigado ao Pangaré. Realmente ele é um maratonista também da palavra, viu? Ele é um ultramaratonista da palavra. Assim, ele fez uma corrida de fundo, tá certo? Também na palavra. Queria registrar a presença do vereador Leonelzinho Alencar, que está ali. Só não chamo para a mesa porque a gente já está encerrando. Então, antes de encerrar, eu convido a todos para ouvirmos o hino oficial da cidade de Fortaleza, letra de Gustavo Barroso e música de Antônio Gondim. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu, em redor para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu, no esplendor da manhã cristalina, eis as bênçãos dos céus que são Deus, e das ondas que o sol as janadas te dizem adeus, Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. O emplumado e virente coqueiro, nova luz do luar colhe a flor, a Iracema lembrando o guerreiro, de sua alma de virgem Senhor, canta o mar nas areias ardentes, dos meus bravos eternas canções, jangadeiros, caboclos valentes, dos escravos partindo os grilhões. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Ao calor de teu sol ofuscante, os meninos se tornam viris, a velhice se mostra pujante, as mulheres formosas gentis, nesta terra de luz e de vida, de estiagem por vezes hostil, pela mãe de Jesus protegida, Fortaleza és a flor do Brasil. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Agradecendo a presença de todos e de todas, declaro encerrada a presente sessão solene em que a Câmara Municipal de Fortaleza entregou a medalha Ayrton Senna ao maratonista Fernando Luciano Barros Xavier, Pangaré, requerimento de nossa autoria, subscrito por vários vereadores, alguns dos quais aqui presentes, e aprovado este requerimento pela unanimidade dos membros desta casa. Boa noite a todos.